Estar gravando aqui, diretamente de Jerusalém, para muitos de nós parece uma obviedade. Para mim, pessoalmente, eu vejo isso como um milagre. Pensem, logo de 2000 anos de exílio do povo judeu, entre a destruição do Segundo Templo, principalmente no ano 70 para os romanos, até 1948, o povo judeu estava espalhado no mundo inteiro, um exílio muito difícil. Inclusive, até hoje em dia, temos comunidades judaicas praticamente no mundo inteiro. Mas, durante 2000 anos, o povo manteve a esperança do retorno a Sião. A esperança de voltar a ser um povo independente na sua pátria, na sua terra. No meio desses 2000 anos, o povo judeu teve que sofrer discriminação, por exemplo, na Espanha, né, com o Império Visigodo, e teve que sofrer expulsões, própria Espanha, Portugal, Inglaterra, França. O povo judeu teve que sofrer mortes, difamação na Inglaterra, assassinato, as cruzadas que arrasaram a Europa com comunidades judaicas na Alemanha. Tiveram que passar por inquisições, a época da Inquisição, perseguições terríveis, expulsões, já falamos. E, principalmente, talvez o momento mais triste, mais trágico da história do povo judeu, o Holocausto, a Shoah, durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês entendem porque para mim é um milagre estar aqui na terra de Israel, o Estado judeu independente, falando com vocês como se nada. Pessoal, aqui Ariel Horowitz, diretor da Moriá International Center, uma instituição acadêmica israelense que desenvolve programas presenciais de turismo acadêmico. Sim, passeamos e aprendemos com arqueólogos, com historiadores, com professores de renome e no final vocês recebem aqui em Jerusalém certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Também vocês podem se inscrever nos nossos cursos online maravilhosos com professores de renome através de nossa plataforma online Moriá College. Então, vamos continuar hoje falando sobre esse milagre que é a criação do Estado de Israel. Vocês lembram, em vídeos anteriores falamos sobre a terminologia, Israel, Palestina, de onde que vem isso? Também falamos sobre as origens do conflito. Quando começamos israelenses e palestinos a brigar por quê exatamente? E terminamos no vídeo anterior com a decisão da ONU do ano 1947 de criar um Estado independente judeu e outro árabe. Hoje vamos estar falando justamente sobre essa decisão da ONU e as consequências que até hoje em dia podemos ver na realidade da região. Então, pessoal, vamos começar já mesmo. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Não posso não me emocionar enquanto leio esse versículo de Isaías 66, 8. Porque, vocês lembram que eu falei que é um milagre? Eu estou agora em Sião. Eu diria que esse versículo é de uma profecia onde voltamos a Sião. Sião está dando, vida aqui, através do Estado de Israel. Logo de 2000 anos de perseguição, discriminação, morte, extermínio, voltamos a Sião. Então, pessoal, Isaías era realmente, na minha opinião, uma profecia que se realizou agora, no ano 1948, com a criação do Estado de Israel. Agora, quando de fato é criado o Estado de Israel? No vídeo anterior falamos sobre a partição de Palestina do dia 29 de novembro de 1947. E nessa Assembleia da ONU, presidida por um brasileiro, um diplomata chamado Osvaldo Aranha.
ele estava muito a favor do Estado de Israel. Inclusive, hoje em Israel tem praças, ruas com o nome de Osvaldo Aranha. O que ele fez foi muito simples. Ele, como era presidir a Assembleia, ele tentou dilatar o tempo, enrolar o tempo até que os judeus consigam apoio dos países para que essa partição da ONU seja aprovada. E muito reconhecido Osvaldo Aranha por essa tarefa que ele realizou, que ajudou realmente, porque no dia 29 de novembro, por maioria, as Nações Unidas decidiram a criação de um Estado judeu e um Estado árabe na Palestina mandatória. Vejam aqui nesse mapa, essa é a Palestina que os britânicos decidiram que aí seria o mandato que deram para eles para criar, no passado, que eles não fizeram nada, somente cuidaram dos seus interesses políticos e econômicos. Eles deveriam ter feito isso, não fizeram, mas esse é o mapa da Palestina mandatória. Essa Palestina do mandato britânico foi dividida. E veja agora como foi dividida. E presta atenção que realmente isso parece um mapa muito estranho, parece um queijo. Eu sempre digo, parece um queijo suíço isso. Muitos buracos, não tem às vezes continuidade territorial. Por quê? Porque a comissão que a ONU mandou aqui para, nesse momento, Palestina, tinha a missão de ver como dividir isso. Era muito complexo. O critério utilizado foi que a parte judia, onde tem maior população judia, seja de Israel, ou seja, o futuro Estado de Israel. E a parte onde tem maioria, vamos dizer, inclusive maioria significativa de árabes, seja o Estado árabe. Essa decisão foi aprovada pela parte judia, e presta atenção que nesse mapa, voltando ao mapa, a parte judia ia receber um deserto do Negev. O deserto do Negev, quem conhece Israel já visitou, é um lugar inóspito, muito árido. Até hoje em dia tem poucas cidades, poucos assentamentos, é muito calor, não tem água, praticamente não tem agricultura e uma área muito difícil. Então, isso aí ia receber todo o deserto do Negev, praticamente, e também partes que estão na costa mediterrânea, na região do Vale de Jezreel, na Galileia, que era onde tinha a maioria dos assentamentos judeus. E os árabes iam receber partes mais férteis da Palestina mandatória. O resultado, como já disse, os judeus aceitaram a proposta da partição. Eu acredito que eles iam querer uma coisa melhor. Mas pensem que no ano 45 terminou a Segunda Guerra Mundial. Um monte de refugiados, na verdade, esqueletos humanos que sobreviveram ao inferno do Holocausto, também refugiados de países árabes, judeus, que eram perseguidos em países árabes, no Iraque, Tunísia, Egito, Síria, eram perseguidos. Por quê? Porque nasceu o Estado de Israel. Ou seja, era captar uma massa de pessoas, centenas de milhares de refugiados judeus expulsos de países árabes ou maltratados dos países árabes e aqueles que sobreviveram ao inferno do Holocausto. A parte árabe, lamentavelmente, inclusive lamentavelmente para eles, até hoje em dia tem alguns líderes palestinos que falam que deveríamos ter aceito a proposta do ano 1946. Rejeitaram, porque eles falam Palestina é toda a Palestina para nós. Inclusive, falam, nós somos palestinos, então Palestina histórica, conceito que não existe a Palestina histórica, nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo, não existe um povo palestino na Idade Média, não era uma identidade étnica ou religiosa ou cultural. Então, mas ainda assim, na narrativa palestina, eles viam que toda a Palestina mandatória deveria ser Palestina independente de árabes e os judeus deveriam ser expulsos ou assassinados. Essa era a visão dos árabes palestinos no ano 47. O resultado foi que no dia 30 de novembro e principalmente a partir do dia 1º de dezembro de 1947, se acrescentaram os ataques de árabes contra judeus. A guerra civil entre judeus e árabes aumentou significativamente, já tinha antes, mas a partir dessa decisão foi muito, muito mais importante, essa guerra, essa luta
entre ambas partes. No dia 14 de maio de 1948, quem seria o primeiro-ministro de Israel, estou falando de David Ben-Gurion, em Tel Aviv, reunidos por volta da Boulevard Rothschild, aqueles que conhecem, né? Inclusive hoje em dia fizeram disso um museu, na Boulevard Rothschild. Ele, junto com a liderança sionista, declara a independência do Estado de Israel, e eu tenho certeza que muitos dos presentes nessa declaração estavam com versículos de Isaías em mãos. Depois de 2000 anos, Israel volta a ter um território independente. Agora, muitos falam para Ben-Gurion, não declara independência. Vão nos invadir. Já os exércitos árabes de outros países já tinham ameaçado, se Israel declara independência, vai ter uma invasão, vai acabar com o povo judeu. Inclusive falavam Ben-Gurion, vai ser o segundo holocausto, a gente não precisa disso. Dos Estados Unidos, da Europa, falavam Ben-Gurion, deixa as coisas se acalmarem para depois declarar independência. E Ben-Gurion, ao estilo de Ben-Gurion, talvez seria um dos grandes líderes do século XX de nível mundial. David Ben-Gurion, um senhor baixinho, chamavam ele de o velho, né, que era um senhor de idade, baixinho, com cabelo, vocês podem ver aqui as fotos. Ele declara a independência do Estado de Israel. A primeira consequência foram danças nas ruas de Tel Aviv, em Jerusalém, em diferentes lugares onde tinha a população judia. E uma das poucas pessoas que não estava muito feliz era David Ben-Gurion, porque ele sabia que tinha que se preparar para uma guerra terrível. E foi assim, que no dia 15 de maio, ou seja, um dia depois da declaração de independência, 5 exércitos árabes, Egito, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, acompanhado por algumas legiões sauditas e de outros países, invadiram o jovem Estado de Israel. Foi realmente uma guerra terrível. 1% da população israelense morreu nessa guerra. Imagine se vocês estão no Brasil, pensem mais ou menos 2,5 milhões de mortos. É uma coisa terrível, inimaginável esses números. Nesse momento tinha 600 mil israelenses, judeus, dos quais 1%, ou seja, 6 mil, faleceram nessa guerra. E nessa guerra temos o exército mais poderoso, Egito. Temos outro exército muito poderoso, Jordânia. Só que aparentemente Jordânia, alguns especialistas consideram que isso foi assim. Jordânia tinha um acordo com Israel, com Ben-Gurion, onde Ben-Gurion deixava a Jordânia conquistar a região da Cisjordânia e conquistar Jerusalém Oriental. Jordânia queria Jerusalém, queria Cisjordânia. Uma das primeiras ações que Jordânia fez foi, e praticamente não houve batalhas, houve algumas batalhas com os jordanianos, Latrun, Jerusalém, mas não foi como talvez poderia ter sido. E uma das primeiras coisas que fizeram os jordanianos foi anexar Jerusalém e anexar Cisjordânia. Que isso também está proibido pela lei internacional. Não pode você anexar porque sim. O caso é que Egito estava avançando paralelamente em direção a Tel Aviv e Israel conseguiu rejeitar os egípcios, expulsar os egípcios de volta para a península do Sinai. Podemos dizer que o que ajudou aqui foi a estratégia militar. Podemos dizer também que a necessidade, né, porque Israel não podia perder essa guerra, porque perder essa guerra é realmente um segundo extermínio, porque os árabes iam massacrar todos aqui. Não que eu estou dizendo uma opinião, estou dizendo o que os árabes falavam naquele então. Vamos expulsar os judeus ao mar Mediterrâneo. Ou seja, que conseguiu Israel, de alguma forma, frear o avanço egípcio. O Egito teve que retornar à península do Sinaí. A faixa de Gaza também pertencia ao Egito, como vocês podem ver no mapa. Líbano e Síria, exércitos de menor poderio, né? Então, de alguma forma, também Israel conseguiu expulsar. O resultado da guerra do 48, chamada Guerra da Independência para Israel, foi que Israel dobrou o tamanho que correspondia de acordo à partição de Palestina. Vocês podem ver o mapa agora
da partição da Palestina e podemos ver o mapa de Israel pós-guerra da independência. Vocês podem ver que realmente o território aumentou. Agora preste atenção no mapa da guerra, ou seja, pós-guerra de 48. Esse mapa, até hoje em dia, é um mapa de Israel reconhecido pela comunidade internacional. Qualquer outro território que está em poder de Israel, e vamos fazer um vídeo, logicamente, sobre a Guerra dos 6 Dias, mas todo território que está em poder de Israel, que não seja esse, a comunidade internacional não reconhece como legítimo. Então, uma das consequências da Guerra de 48 foi que se fixam as fronteiras oficiais do Estado de Israel. Uma segunda consequência trágica foi o que se chama o problema dos refugiados. O que significa o problema dos refugiados? Na Palestina mandatória, tinha população árabe, que se consideram a si mesmos como palestinos. Durante os combates entre Israel e os palestinos, e no geral com os exércitos árabes também, Israel vai conquistando território e muitos desses árabes palestinos, muitos, se calcula mais uns 600, 650 mil árabes, a maioria fugem das suas casas, vão embora, deixam as casas e levam as pertences básicas e vão embora para Gaza, vão para a Cisjordânia, vão para a Jordânia, para o Líbano, Síria, países do Golfo Pérsico. E a maioria deles fugem então para diferentes lugares da região. Agora, você que está assistindo isso, deve estar dizendo, peraí, eu ouvi falar que Israel expulsou, e que Israel isso, que Israel criou problemas dos refugiados. Vamos por partes. Muitos dos árabes que estavam cidadãos inocentes, não faziam parte do combate da guerra, eles ouviam falar que Israel estava conquistando e já estava por conquistar também a aldeia deles, por exemplo, o bairro deles, e eles, por medo que Israel faça para eles o que eles iam fazer para os judeus, pensando que ia ser a mesma mentalidade, coisa que não aconteceu, mas a mesma mentalidade que eles pensaram que os judeus iam fazer com eles, eles por medo fugiram, saíram. Uma grande quantidade fugiu por medo, porque eles pensaram que os judeus iam fazer o que os árabes iam fazer. Não é uma opinião pessoal minha. Tem documentos, tem testemunhas que falam desse medo, ou que falam que tinha rumores, olha, os judeus estão massacrando, era tudo mentira. Então eles fugem. Alguns fugem porque na rádio tinha líderes falando, não tinha televisão naquele então, líderes falando, pessoal, saiam das suas aldeias, que daqui a 2 semanas vocês voltam, porque a gente vai expulsar os judeus para o mar. Uma promessa que nunca aconteceu, né? Até hoje em dia temos muitos refugiados palestinos, se calcula mais ou menos uns 4 milhões de refugiados palestinos em diferentes lugares da região do Oriente Médio e em outros países também. E um terceiro caso foi também que houve expulsão, sim, mas foram casos menores, né? Em casos isolados, não era a política oficial de Ben-Gurion. Ben-Gurion não queria que tenha expulsões de cidadãos árabes. Então, o exemplo, vamos dizer, o fato é que aqueles cidadãos palestinos, aqueles residentes palestinos que ficaram dentro do Estado de Israel, eles se converteram em cidadãos israelenses, ou seja, o que nós chamamos hoje em dia árabes israelenses. Etnicamente, não tem diferença entre um palestino e um árabe israelense. Árabe israelense recebeu cidadania, palestinos estão na Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Líbano, etc. Agora, uma coisa interessante é que aonde eles fugem, os palestinos? Aonde decidiram, onde que eu vou? Vocês lembram um vídeo anterior que eu falei sobre famílias árabes que imigraram à Palestina no fim do século XIX, que vinham de Síria, vinham de Líbano, vinham de Jordânia, diferentes países do Egito. Falamos, por exemplo, eu tenho um amigo até chama Al-Masri, um amigo árabe palestino, que vem do Egito, Mitzrayim, Masri. Né? Mitzrayim é hebraico, Masri em árabe. Então, eles vão voltar aos lugares de origem da família.
E por isso temos campamentos de refugiados no Líbano, na Síria, Jordânia, porque eles voltaram às cidades onde eles vinham. Só que, quando eles voltaram, não foram bem recebidos. Foram recebidos como estrangeiros, inclusive colocaram eles em campos de refugiados para isolar eles do resto da população, para advertir o resto da população. Espera aí, tem pessoas estrangeiras aqui, não vão se mexer, cuidado. Vai para Cisjordânia. Cisjordânia também campos de refugiados, Jenin e outros lugares, Jenin, Nablus e outros, mesmo princípio, isolar. E também para dizer, olha Israel que ele fez a Israel aos 75 anos, tipo, para culpar isso de uma coisa que aconteceu há muitos, muitos anos atrás. Por certo, né? A ONU define refugiado até 10 anos. Isso é um refugiado de acordo com a definição da ONU. Resumindo, para terminar com a guerra da independência e com a criação do Estado de Israel. Logo da declaração da ONU, judeus aceitam, árabes rejeitam. Guerra, 5 países árabes invadem Israel, Israel expande as fronteiras do Estado que tinha que receber de acordo com a partição da ONU, e esse é o Estado de Israel reconhecido oficialmente até hoje em dia pela comunidade internacional. Se cria um problema dos refugiados. Até hoje em dia, os palestinos ensinam nas escolas que o mapa de Palestina é o atual mapa de Israel, sem as colinas do Golã, logicamente, e que algum dia todos os refugiados voltarão para Haifa, Jerusalém, Tel Aviv, Galileia, Beersheba e outros lugares. Creem nesse mito. Esse mito, lamento decepcionar aqueles que creem nesse mito, não vai acontecer. Não é real, mas eles alimentam esse mito que um dia todos os refugiados falam em milhões. Agora, para a definição dos palestinos refugiados, são refugiados 48, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Refugiados para a ONU são 10 anos, refugiado, pronto. Então, mas eles alimentam esse mito, lamentavelmente, isso cria muita, muita frustração e, logicamente, inimizade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos continuar falando mais sobre o conflito palestino-israelense. Vamos falar sobre a Guerra dos 6 Dias e outros conflitos, acordos de paz e muito mais. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, inscrevam-se no canal e assinem o sininho também para receber lembretes cada vez que a gente publica conteúdo novo, não somente sobre o conflito palestino-israelense, mas também sobre história, arqueologia, Bíblia. Eu vou estar pessoalmente em diferentes sítios arqueológicos relacionados com a Bíblia para trazer, de alguma forma, um pouquinho de Israel até sua casa. Eu agradeço, então, vocês tenham me acompanhado nesse vídeo e será até a próxima.